Ela encontrou um homem perdido no metrô, sem saber que ele era um milionário, e o que ele fez com ela a deixou completamente surpresa. Era mais uma quarta-feira comum em São Paulo, e Clara já não aguentava mais aquela rotina puxada. Enfermeira, num hospital da Zona Sul, saía sempre tarde, e naquele dia ainda teve que cobrir o plantão de uma colega. Chegou na estação da Sé cansada, com os ombros duros e os olhos pesados. O fone de ouvido estava com um lado quebrado, então ela nem tentou ouvir música, só queria chegar em casa, tomar banho e deitar. Foi andando em direção à plataforma, olhando para o chão, meio no automático, quando notou algo estranho perto da escada de emergência. Tinha um homem sentado no chão, encostado na parede com a cabeça baixa. A primeira coisa que ela notou foi que ele não parecia ser morador de rua. A roupa, apesar de suja e amassada, era boa. Tênis novo, um relógio que claramente não era de camelô. E a postura dele não era comum. Tinha algo de errado ali. Clara parou por alguns segundos olhando ao redor. Ninguém prestava atenção. As pessoas passavam apressadas, olhando para o celular ou fingindo que não viam. Aquilo incomodou ela. Chegou mais perto, com cuidado. Ele não parecia perigoso, só perdido. Quando ela se aproximou, viu que ele estava com um corte no supercílio, o rosto sujo, e tremia um pouco. Clara se abaixou devagar, ficando na altura dele. Ei, tudo bem? Você precisa de ajuda? O homem levantou o rosto devagar, e Clara percebeu o olhar dele meio perdido, meio assustado. Os olhos eram castanhos, mas claros, intensos. Ele tentava dizer alguma coisa, mas parecia não saber por onde começar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respondeu, com a voz rouca. Fui assaltado. Levaram tudo. Celular, carteira. Clara engoliu seco. Isso explicava o corte, o estado da roupa. Mas, ainda assim tinha algo esquisito. O jeito como ele falava, as palavras que usava, como se não estivesse acostumado com aquele tipo de situação. Ele era educado demais para alguém que vive nas ruas. E parecia completamente desorientado. Você quer que eu chame a polícia? Segurança? Ele balançou a cabeça rápido. Não, por favor. Só preciso sair daqui. Não sei nem como vim parar aqui. Clara ficou alguns segundos pensando. Aquilo era estranho, mas ela confiava no próprio instinto. E o instinto dela dizia que ele estava falando a verdade. Ela sabia reconhecer um olhar de medo. Via isso todo dia no hospital. E aquele ali era real. Sem pensar muito, estendeu a mão. Vem, vamos sair daqui. Tá gelado nesse chão. Ele hesitou, mas segurou a mão dela e se levantou. Quando ficou de pé, Clara viu que ele era mais alto do que parecia sentado. E apesar do cansaço visível, tinha um porte firme. Se apoiou nela por alguns segundos. Estava cambaleando. Ela colocou o braço dele por cima do ombro, como fazia com pacientes que saíam da cirurgia, e o ajudou a andar. Subiram as escadas devagar. Ninguém ofereceu ajuda. Um ou outro olhou com desconfiança, como se fosse problema deles. Mas Clara já tinha visto coisa demais para se importar com isso. Lá fora, o ar da noite bateu forte. O céu estava pesado, com cara de chuva, e o barulho da cidade era alto, confuso, como sempre. Clara tentou pensar no que fazer. Não podia deixá-lo ali. Não dava para chamar a polícia se ele não queria. E claramente ele não tinha para onde ir. Pegou o celular e viu que já passava das 10. Olha, minha casa é aqui perto. Dá para ir a pé. Eu te levo. Você toma um banho, come alguma coisa, depois vê o que faz. Ele olhou para ela como se estivesse ouvindo algo fora do comum. E talvez estivesse mesmo. Quem leva um estranho machucado para casa em plena São Paulo? Mas Clara já tinha tomado a decisão. Não era a primeira vez que seguia. O coração em vez da lógica. E aquele homem estava machucado. Era isso que importava. Você tem nome? Perguntou, enquanto os dois caminhavam pela calçada cheia de buracos e vendedores fechando as barracas. Rafael, eu acho.
respondeu, depois de um tempo. Você acha? Ele fez que sim com a cabeça, meio envergonhado. Minha cabeça tá uma bagunça. Não lembro de tudo. Clara não insistiu. Sentiu um aperto no peito, mas tentou não demonstrar. Preferiu seguir andando. Chegaram ao prédio dela depois de uns 15 minutos. Um sobrado antigo, simples, mas aconchegante. Subiram uma escada estreita até o segundo andar. Clara abriu a porta com o pé, equilibrando o corpo de Rafael, e os dois entraram. A luz da sala era amarelada, suave. Ele olhou em volta como se não acreditasse que estava ali. Pode sentar no sofá. Vou buscar uma toalha e uma roupa limpa. Ele fez que sim e sentou, sem falar nada. Clara voltou com a toalha e uma camiseta larga de um ex que tinha ido embora anos antes. Mostrou o banheiro e o deixou sozinho. Enquanto ele tomava banho, ela ficou, na cozinha, preparando algo simples. Arroz, ovo, uma salada. Pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem era ele de verdade? Por que ninguém o procurou? E por que ela, logo ela, estava se metendo nessa? Quando ele saiu do banho, parecia outro. O cabelo ainda pingava, e a camiseta dela ficou um pouco apertada no ombro, mas agora ele parecia mais humano, mais presente. Sentou à mesa com um sorriso tímido, agradeceu a comida e comeu devagar. Clara observava tudo em silêncio. Aquele começo de noite podia ter sido como qualquer outro, mas alguma coisa dizia que a vida dela tinha mudado ali, naquele metrô, sem aviso nenhum. Clara acordou com o barulho de alguém andando pela sala. Piscou algumas vezes, tentando lembrar por que tinha dormido no sofá. Levantou devagar, sentindo o corpo meio travado. Era sábado, ainda estava escuro lá fora. Quando chegou na porta do corredor, viu Rafael parado na frente da janela, olhando para a rua, com a mesma camiseta larga e os pés descalços. Parecia perdido, de novo. O cabelo ainda estava bagunçado do banho da noite anterior, e ele segurava a xícara que ela tinha deixado na mesa com um restinho de chá. Você não dormiu? Perguntou ela baixinho. Ele olhou para trás devagar, meio assustado. Depois relaxou um pouco. Tentei, mas não consigo. Tá tudo bem? Rafael demorou para responder. Levou alguns segundos olhando para o chão antes de falar. Eu não sei. Eu não lembro. De quase nada. Só flashes, tipo um filme quebrado. Eu disse que me chamo Rafael, mas eu nem sei se é isso mesmo. Veio na cabeça na hora. Pode ser que nem seja meu nome. Clara se aproximou, devagar, sem querer assustar. Pegou a xícara da mão dele com cuidado, colocou na pia e depois voltou. Calma. Você tá com algum trauma. Pode ser do assalto, do susto, da pancada. Isso pode atrapalhar a memória. Acontece. Já vi no hospital. A gente vai descobrir quem você é. Mas antes de tudo, você precisa descansar. Ele balançou a cabeça, parecendo irritado consigo mesmo. Estranho. Eu sei como funciona um micro-ondas. Sei o nome dos presidentes. Sei que gosto de café sem açúcar. Mas eu não lembro onde eu moro. Nem o número do meu celular. Nem a cara da minha mãe. Como isso faz sentido? Clara deu de ombros. Sei lá. O cérebro é maluco. Vai ver, sua memória tá só se protegendo de alguma coisa. Rafael sentou no sofá, com a mão no rosto. Respirou fundo. Clara percebeu que ele tentava manter o controle, mas estava no limite. Quer tomar um banho de novo? Ou comer alguma coisa? Eu fiz café. Ele sorriu de leve, forçado. Não quero incomodar. Já fiz você perder sua noite, você não fez nada. Eu quis te ajudar. E ainda quero. Ele olhou para ela como se não entendesse o motivo. Por quê? Clara pensou por um segundo antes de responder. Porque se fosse comigo, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo. Só isso. Depois do café, Clara o convenceu a tentar dormir mais um pouco. Deixou o colchão no chão da sala, cobertor, travesseiro, tudo simples. Quando ele finalmente dormiu, Clara foi até o computador. Pesquisou por assaltos registrados na região nos últimos 2 dias. Nada com a descrição dele.
Tentou procurar por homens desaparecidos. Nada que batesse com o rosto. E ali ela percebeu uma coisa que ainda não tinha se dado conta. Rafael podia estar ali, mas não havia nenhum rastro dele na internet. Como se tivesse surgido do nada. Voltou para a sala e observou ele dormindo por um tempo. A respiração dele estava mais calma agora. E mesmo naquela situação toda, ele parecia alguém de confiança. Tinha algo nele que passava segurança, mesmo ele estando tão vulnerável. Durante o dia, Clara saiu para comprar algumas coisas. Pegou um celular antigo que tinha guardado, comprou um chip novo e deixou com ele. Rafael agradeceu, mas ficou envergonhado. Disse que não sabia nem quem ligar, mesmo com o telefone. Ela colocou o nome dele no contato como Rafael. Ele riu com isso. Era a primeira vez que ela via ele rir de verdade. E aí começaram a testar as possibilidades. Rafael tentava lembrar de bairros, nomes, empresas. Tudo parecia vago. Algumas palavras vinham na mente dele, e ele jogava no Google, mas nada batia. No fim da tarde, Clara teve uma ideia. Levou ele até o centro, andando devagar. Passaram por ruas movimentadas, lojas, lanchonetes. Clara observava as reações dele a cada canto. Quando passaram pela frente de um prédio comercial, Rafael parou. Espera, acho que já estive aqui. Clara olhou para o prédio. Era um prédio alto, de vidro espelhado, comum no centro. Ela ficou animada. Você tem certeza? Não. Mas parece familiar. Tipo um déjà vu. Vamos entrar? Rafael hesitou. Não sei, vai que é coisa, da minha cabeça. Vai que não tem nada a ver. Mas mesmo assim entraram. O saguão era todo branco, com algumas plantas decorativas e uma recepção com 2 atendentes. Clara ficou na entrada observando. Rafael andou devagar até a recepcionista e perguntou: Oi, esse prédio tem alguma empresa chamada Bittencourt ou alguma coisa parecida? A mulher olhou estranha. Tem sim. O grupo Bittencourt fica no 18º andar. Por quê? Rafael ficou em silêncio. Parecia tonto. Clara correu até ele, segurando o braço dele. Você tá bem? Ele assentiu. A recepcionista continuou olhando desconfiada. Você quer que eu ligue pra lá? Rafael respirou fundo, balançou a cabeça. Não. Não ainda. Obrigado. E saiu. Na rua, ele ficou parado por um tempo, encarando o chão. Bittencourt. Esse nome me dá arrepio. Clara estava ao lado, segurando a bolsa com uma das mãos e o braço dele com a outra. Pode ser seu sobrenome, pode ser da sua família, ou pode não ser nada. Mas pelo menos agora temos um caminho. Ele não disse nada, só olhou para frente como se estivesse tentando puxar uma lembrança de algum lugar muito longe. Algo estava vindo à tona, mas ainda faltava uma peça. Naquela noite, Clara dormiu com a porta do quarto aberta, só por precaução. Rafael ficou na sala, quieto, pensativo, quase sem se mexer. A lembrança do prédio ainda estava forte na cabeça dele. Era como uma sombra, algo que queria sair, mas estava preso. No escuro, deitado no colchão, ele sussurrou para si mesmo. Quem? Sou eu? O sábado passou devagar. Clara ficou o dia todo pensando nas cenas da noite anterior e na conversa com Rafael pela manhã. Ele parecia mais calmo agora, mas ainda com aquela inquietação no olhar. Passaram a tarde em silêncio. Cada um no seu canto, mas sem aquela sensação de estranheza. Era como se os dois soubessem que aquele silêncio tinha algo de confortável. Como se os dois estivessem no mesmo barco, sem saber direito para onde estavam indo, mas dividindo o mesmo espaço. À noite, Clara decidiu pedir uma pizza. Não queria cozinhar. Estava cansada, e a cabeça dela já estava cheia de perguntas sem resposta. Rafael se ofereceu para pagar com o dinheiro que ela tinha deixado do troco das compras, mas ela recusou. Você tá hospedado aqui, né? Então é convidado. Convidado não paga nada. Ele deu um sorriso tímido e foi sentar no chão da sala, encostado no sofá.
Quando a pizza chegou, os dois comeram ali mesmo, no chão da sala, cada um com um copo de suco, a televisão ligada num volume baixo, passando um filme qualquer. Clara percebeu que mesmo com tudo o que estava acontecendo, aquele era um dos momentos mais tranquilos que ela tinha vivido nos últimos tempos. Ela estava acostumada a correr de um plantão para o outro, lidar com pacientes difíceis, médicos grossos e a voltar para casa sozinha. Aquela companhia, mesmo cheia de mistérios, era estranhamente boa. Rafael pegou um pedaço de pizza e ficou olhando para ela com uma expressão curiosa. Você sempre ajuda gente aleatória assim? Clara riu. Não, acho que você foi o primeiro. Já. Trouxe paciente para casa, cachorro de rua. Até uma vez um menino que se perdeu da mãe, mas um cara sem memória? Foi novidade. Ele sorriu, mas logo abaixou os olhos. Desculpa se tô te atrapalhando. Você não tá. Sério. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Eu tenho medo de descobrir quem eu sou. Clara o encarou, surpresa com a frase. Como assim? Vai que eu sou alguém ruim? Vai que tem motivo para minha cabeça bloquear tudo isso? Talvez eu tenha feito alguma coisa... Sei lá. Clara pensou por um instante antes de responder. Se você fosse alguém ruim, não estaria tão preocupado com isso. Já teria feito alguma merda por aqui. Rafael riu, um riso baixo e curto. Justo. A conversa seguiu por mais um tempo. Eles falaram de coisas leves depois disso. Filmes, comidas, lembranças de infância que Clara tinha e ele achava interessante. Ela contou de quando era pequena e caiu da árvore tentando pegar um passarinho. Ele achou graça da cicatriz no braço dela. Eu era uma peste, ela disse. Minha mãe quase teve um treco. Mais tarde, já com a pizza fria e a TV desligada, os dois ficaram só com a luz da luminária da sala. Clara olhou para o relógio e viu que já passava da meia-noite. Mesmo assim, não queria que a noite acabasse. Tinha alguma coisa naquela presença dele que deixava o ambiente mais leve, menos pesado do que o normal. Rafael levantou e foi até a janela. Ficou um tempo olhando para a rua vazia, os carros passando de vez em quando, os postes piscando. Clara foi atrás, encostou do lado dele. O silêncio agora era diferente. Parecia carregado de alguma coisa que os dois não sabiam explicar. Você não tem mesmo nenhuma lembrança clara de antes de ontem? Nenhuma imagem, um nome, uma voz? Ele fechou os olhos por alguns segundos. Tem uma coisa, uma música, uma melodia que fica vindo na cabeça. Que música? Não sei o nome, mas eu ouvia no carro. Tinha uma voz de mulher, meio rouca, e um violão. Me dava paz. Eu lembro da estrada passando rápido e essa música tocando. Mas é só isso. Como se fosse uma foto meio borrada na mente. Clara sentiu um arrepio. Aquilo era tão específico, mas ao mesmo tempo tão vago. Quis perguntar mais, mas resolveu deixar pra lá. Rafael estava cansado, e forçar a barra não ia ajudar. Você quer deitar? Ele olhou pra ela, hesitou e respondeu. Posso só ficar aqui mais um pouco? Claro. Ela se sentou no sofá, puxou uma manta e jogou sobre os ombros. Ele se sentou no chão, encostado na perna dela, de leve. Ficaram assim, por longos minutos, ouvindo os sons da rua e o tic-tac do relógio da cozinha. Clara sentiu a cabeça pesar. Quase cochilando, ouviu Rafael falar, com a voz baixa. Você acredita que as coisas acontecem por acaso? Acho que sim. Mas também acho que tem coisa que só acontece porque tem que acontecer. Tipo, meio misturado. Você acha que eu tinha que cruzar seu caminho? Ela pensou por um instante, com os olhos quase fechados. Acho que talvez eu precisasse que alguém cruzasse o meu. Silêncio de novo. Só que agora era um silêncio bom. Um silêncio cheio de alguma coisa nova, que os dois ainda não sabiam o nome. Lá fora, a noite seguia comum. Mas ali, naquela sala pequena,
Com uma enfermeira exausta e um homem sem memória, nascia alguma coisa estranha, improvável e verdadeira. No domingo, Clara acordou antes do despertador tocar, costume de quem vive pulando de um plantão para o outro. O sol batia fraco na janela da cozinha, e o barulho da cidade ainda era tímido. Abriu a geladeira, pegou um copo d'água e ficou parada ali, olhando o chão. Rafael ainda dormia no colchão da sala, coberto até o queixo, respirando devagar. A primeira coisa que passou pela cabeça dela foi que aquilo tudo parecia um sonho esquisito. Um estranho na casa dela. Um homem sem memória. E ela ali, cuidando dele como se fosse alguém da casa. Enquanto preparava o café, ficou pensando nas coisas que ele disse na noite anterior. A tal música, o medo de lembrar de quem era, a sensação de que algo ruim podia estar por trás daquele apagão. Clara não conseguia tirar isso da cabeça. Era um incômodo estranho. Uma vontade de ajudar, mas também um receio de descobrir alguma coisa pesada. Mesmo assim, sabia que ia até o fim. Depois do café pronto, ela foi até o quarto, pegou o notebook antigo e sentou na mesa da cozinha. Começou a digitar Rafael Bittencourt. Era o nome do prédio onde ele teve aquela sensação estranha. Apareceram vários resultados. Empresários, engenheiros, donos de consultoria, mas nenhum com foto parecida com a dele. Tentou o grupo Bittencourt. Aí sim, apareceu uma empresa de tecnologia, com sede no centro de São Paulo. Tinha uma página bem chique, cheia de fotos de gente engravatada e produtos digitais que ela nem entendia. E ali, numa aba chamada Nossa História, estava o nome que fez o estômago dela gelar: Rafael Bittencourt, CEO e fundador. Clara clicou na foto. Era ele, mais arrumado, de terno, cabelo penteado, postura séria. Mas era ele. O mesmo olhar, a mesma expressão meio contida. Ela ficou paralisada por alguns segundos, encarando a tela. O cara que estava dormindo na sala dela era o dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um milionário. E ninguém fazia ideia de onde ele estava. Saiu da cozinha e foi até a sala. Ele já estava acordado, sentado no colchão, com o celular antigo nas mãos. Tinha ligado o rádio e estava procurando alguma estação. Quando viu ela, sorriu. Achei uma música legal. Não é a que eu lembro, mas é parecida. Clara sentou no sofá, encarando ele. Precisava contar o que descobriu, mas não sabia como. Respirou fundo. A gente precisa conversar. Rafael a olhou com uma expressão confusa, como se tivesse feito alguma coisa errada. Você lembra do prédio de ontem? Ele fez que sim. Então, eu pesquisei. Tem uma empresa lá, chamada Grupo Bittencourt, e tem um cara chamado Rafael Bittencourt. E é você. Eu achei sua foto no site. Rafael ficou imóvel. Por alguns segundos parecia que tinha travado. Depois abaixou os olhos. Então é isso. Eu sou esse cara? Clara foi até o notebook e mostrou a tela. Ele olhou fixo por vários segundos. Leu o texto, viu as fotos, clicou em alguns botões. A cada clique, o rosto dele mudava. Era como se estivesse se vendo de fora, como se fosse outra pessoa. Clara ficou quieta. Sabia que ele precisava de tempo para digerir aquilo. Eu tenho uma empresa... Eu tenho funcionários. Só que eu não lembro de nada disso. De repente, ele se levantou, começou a andar pela sala, as mãos na cabeça. Como é que isso aconteceu? Por que eu não lembro de nada? E por que ninguém me procurou ainda? Clara tentou acalmar. Talvez ninguém saiba que você sumiu. Talvez tenham achado que você viajou, foi resolver alguma coisa. Ele riu nervoso. Eu sou o dono dessa merda toda. Se eu sumo, alguém deveria ter notado. Clara ficou em silêncio. Ele voltou a olhar para o computador. Mexeu em mais algumas páginas. Encontrou uma matéria de revista que falava dele. Contava a história de como criou a empresa ainda jovem, como virou referência no mercado, como evitava entrevistas e não gostava de exposição. Reservado,
era a palavra que usavam. Ele viu o próprio rosto em uma premiação, ao lado de outros empresários. Não lembrava de nenhum. Tem alguma coisa errada. Eu não me sinto essa pessoa. O que você sente? Que eu sou outra coisa. Que essa vida aí não encaixa. Eu olho para essas fotos e não me reconheço. É bizarro. Clara olhou para ele com cuidado. Você quer que a gente vá até lá? Na empresa? Ele hesitou. Não. Ainda não. Eu preciso lembrar sozinho. Preciso entender o que está acontecendo comigo antes de aparecer lá e ter uma crise na frente. De todo mundo. Tá bom. A gente faz do seu jeito. Rafael ficou pensativo por um tempo. Depois se sentou no chão de novo, abraçando os joelhos. Obrigada por isso. Por não ter surtado. Por ter me acolhido. Por... sei lá. Me tratar como gente, mesmo sem saber quem eu era. Clara deu de ombros. A grana não muda nada. Se você tivesse dito que era milionário lá na estação, eu ia achar que estava delirando. Ele riu. Teria mesmo. A tarde passou num clima estranho. Não era mais mistério completo, mas também não era clareza. Rafael agora sabia quem era, no papel. Mas isso não resolvia nada na cabeça dele. Era como descobrir o nome de um personagem que você nunca viu atuar. Mais tarde, Clara pegou o celular dele e colocou alguns contatos, com base nas informações do site da empresa. Mandou mensagens discretas, fingindo ser uma assistente. Queria ver se alguém respondia. Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma chamada. Era como se Rafael tivesse sumido e ninguém tivesse dado falta. Naquela noite, Clara foi dormir mais tarde que o normal. O notebook ficou aberto na mesa da cozinha com a foto de Rafael estampada no site da empresa, como se aquilo ali servisse para lembrar que nada daquilo era normal. Ela não conseguia parar de pensar no fato de que ninguém tinha dado falta dele ainda. Era um cara famoso no meio dos negócios. Não era para estar sumido e ninguém perceber. Tinha alguma coisa errada. No quarto ao lado, Rafael rolava de um lado para o outro no colchão. O sono não vinha. A cabeça parecia um trem fora de trilho. Agora que sabia o próprio nome, onde trabalhava, e até que era rico, nada disso parecia aliviar a angústia que sentia no peito. O problema não era mais saber quem ele era no papel. Era entender quem ele era por dentro. E por que aquele buraco, na memória, continuava aberto. De madrugada, o corpo dele finalmente cedeu e ele dormiu. Mas o sono não foi tranquilo. Sonhou com uma sala branca, uma mesa grande, várias pessoas falando ao mesmo tempo, como se estivesse numa reunião. Tinha barulho de celular tocando, copo sendo colocado sobre a mesa e uma voz feminina no fundo, chamando o nome dele com urgência. Rafael, Rafael. Ele olhava em volta e via rostos sem rosto, só sombras, mas sabia que estava ali, presente, tomando decisões. Depois, tudo apagava. E surgia outra cena, uma estrada, um carro preto em alta velocidade, ele dirigindo e uma música no rádio, aquela que ele tinha falado para Clara. Uma voz rouca, um violão, tudo calmo. Era uma viagem longa, parecia noite. A estrada estava vazia. Ele olhava para o retrovisor e via luzes distantes, como se alguém estivesse seguindo ele. Então, uma curva fechada, um clarão. E o sonho acabava. Rafael acordou suado, com o coração acelerado. Levantou de um pulo e foi direto para a cozinha. Pegou um copo d'água e ficou ali parado, tentando entender se aquilo tinha sido só um sonho ou alguma lembrança real. Aos poucos, foi se acalmando. Mas uma coisa era certa. Aquela música era real. E ele precisava encontrá-la. Na manhã seguinte, Clara o encontrou sentado no sofá, olhando para o nada. Eu lembrei de alguma coisa. Ela se sentou ao lado dele, devagar. O quê? Eu acho que eu estava viajando. Sozinho. Tinha uma música. Eu lembro da estrada, do carro, da sensação de estar sendo seguido. E lembro de uma curva. Forte. Depois um clarão. E pronto, você acha que sofreu um acidente? Talvez. Mas não lembro de machucado nenhum,
só do medo. E da música. Clara se levantou e foi direto pro notebook. Abriu o YouTube e digitou voz rouca, violão, música brasileira. Vários vídeos apareceram. Eles foram escutando um por um. E em cada música, Rafael fechava os olhos, tentando pescar alguma lembrança. Depois de uns 10 vídeos, ele arregalou os olhos. Essa. É essa. A música era de uma cantora independente. Dessas que não tocam em rádio, mas fazem sucesso na internet. Se chamava Na Estrada de Volta. Rafael repetiu o nome várias vezes, como se aquilo fosse a chave de um cofre. Eu ouvia isso no carro, sempre. Era tipo uma fuga. Quando eu não aguentava mais alguma coisa, eu pegava o carro e dirigia, ouvindo essa música. Clara se aproximou. O que você não aguentava mais? Ele olhou para ela, sério. A vida, a rotina, as pessoas, aquela empresa, tudo aquilo me sufocava. Eu criava coisas, mas não vivia. Eu ficava trancado em reuniões, num mundo de dinheiro, contratos, metas, mas eu era infeliz. Muito. Você tá lembrando disso agora? Sim, tá vindo, aos poucos, como se alguém tivesse desligado um botão, e agora ele estivesse voltando a funcionar. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou com cuidado. Talvez seu corpo tenha desligado tudo para te proteger. Talvez. Mas tem mais. Eu lembro que eu tava indo encontrar alguém. Uma mulher. Ela me mandou uma mensagem. Disse que precisava me contar uma coisa urgente. Eu saí do trabalho e fui direto. Tava de noite. Ela mandou localização. Mas não lembro o nome dela. Nem o lugar. Você lembra como ela era? Não. Mas a voz dela era firme. Sabe quando alguém fala com verdade? Era isso. Clara anotou tudo no caderno que usava no hospital. A cada pedaço que Rafael lembrava, ela anotava. Era como montar um quebra-cabeça, sem saber quantas peças faltavam. Naquela tarde, Rafael teve mais um flash. Estava numa cafeteria, discutindo com um homem mais velho, cabelo branco, terno caro. Ele batia na mesa e dizia que não ia aceitar chantagem. Depois, o homem ameaçava ligar para alguém. Rafael saía da cafeteria irritado. Lembrava do som da porta batendo forte. Mas não sabia quem era o homem, nem por que estavam brigando. A mente dele estava começando a acordar, mas cada lembrança nova trazia mais perguntas do que respostas. No fim do dia, os dois saíram para dar uma volta no bairro. Clara achava que o ar fresco podia ajudar. Passaram por uma feira de rua, compraram pastel e caldo de cana, e foram sentar num banco da praça. Rafael olhava em volta como se tudo fosse novo, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez com olhos limpos. Sabe o que é mais louco? Eu me sinto melhor aqui do que me sentia na minha vida antiga. Mesmo sem memória, sem conforto, sem nada. Eu sinto paz. Clara sorriu de canto. Talvez isso diga muito sobre a sua vida antiga. Rafael olhou para ela com um jeito mais leve, mais confiante. Os olhos dele, que antes pareciam sempre assustados, agora tinham um brilho diferente. Como se algo tivesse voltando pro lugar. Mas mesmo assim, eu preciso saber de tudo. Preciso lembrar de tudo. Porque alguma coisa me diz que tem alguém envolvido nisso. Que esse apagão não foi só um acidente. Depois daquele dia na praça, Rafael parecia diferente. Mais presente, mais firme. As lembranças estavam voltando devagar, mas ele ainda se sentia meio desconectado da própria história. Não dava pra explicar com palavras. Era como se soubesse quem era, mas não se reconhecesse no que lembrava. Na segunda-feira, Clara saiu cedo pro hospital. Deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha. Tem pão, café e um resto de lasanha na geladeira. Se quiser sair, a chave tá na fruteira. Mas se sumir de novo, eu te mato. Rafael leu sorrindo. Pegou o bilhete, dobrou com cuidado e colocou no bolso. Aquilo era pequeno, mas fazia ele se sentir visto. Ele ficou ali por um tempo, sentado no sofá, olhando o teto.
Depois levantou e foi até o quarto de Clara. Abriu devagar, como se estivesse invadindo alguma coisa sagrada. Viu o quarto simples, a cama arrumada, uma estante cheia de livros de enfermagem, uma plantinha torta na janela e uma foto dela criança com uma mulher sorridente. Pegou a foto, olhou por alguns segundos e devolveu no lugar. Voltou para a sala, vestiu a jaqueta surrada que Clara tinha emprestado e saiu para andar. Precisava respirar, pensar, tentar puxar mais alguma coisa da cabeça. Andou sem rumo por uns 15 minutos, até chegar perto da Avenida Paulista. O barulho, o trânsito, o movimento, tudo era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Ele sabia que já tinha passado por ali muitas vezes, mas agora era como se fosse a primeira. Parou em frente a uma livraria grande, dessas que tem café dentro. Olhou pela vitrine e viu gente sentada lendo, outros no notebook, uma senhora com uma criança, colorindo uma folha de papel. Aquilo deu um aperto no peito. Era uma cena comum, mas parecia distante da vida que ele tinha antes. Aquele mundo onde as pessoas pareciam só estar, viver, sem correr tanto. Aquilo chamava ele de um jeito esquisito. Entrou. O cheiro do café se misturava com o cheiro dos livros. Pegou um café e sentou num canto. Ficou observando as pessoas, tentando entender como ele tinha se perdido tanto no meio da própria vida. Quando o celular antigo vibrou no bolso, ele tomou um susto. Era uma mensagem de Clara. "Tá vivo? Se não responder, vou mandar a polícia." Ele riu e respondeu. Vivo, café, livraria, tudo sob controle. Depois disso, começou a escrever num caderno que pegou emprestado da prateleira. Coisa simples. Lembranças que voltaram, no topo da página. Escreveu sobre a estrada, a música, a voz da mulher chamando ele, a discussão com o homem no café. Tentava montar uma linha do tempo, mesmo que falhada. Mas o que mais incomodava não era o que ele lembrava. Era o que ele sentia quando lembrava. Tinha raiva, sim, mas também um cansaço profundo, como se tivesse carregado uma vida inteira nas costas sem perceber. E agora, finalmente sem memória, estava livre. Livre do peso que nem sabia que estava ali. Foi embora da livraria no meio da tarde. Andou mais um pouco e acabou entrando num parque. Sentou num banco e ficou olhando uma mulher ensinando o filho a andar de bicicleta. A criança caía, chorava, levantava. A mãe sorria, incentivava. Rafael ficou ali parado, com os olhos cheios d'água. Não sabia por quê. Só sentia. Voltou para casa quando o céu começou a escurecer. Clara já estava lá, sentada no chão da sala, mexendo nos pés, com cara de quem passou o dia inteiro em pé. Quando viu Rafael entrando, soltou um alívio quase engraçado. Até que enfim. Achei que você tinha sumido de novo. Tô aqui. Precisei respirar um pouco. Ela se levantou e foi direto para a cozinha. Quer jantar? Tem o quê? Surpresa. Era arroz com ovo, farofa e banana frita. Simples, mas parecia banquete. Sentaram juntos, comeram em silêncio, até que Rafael resolveu falar. Eu lembrei de mais coisa hoje. Da minha rotina, do que eu fazia, do tipo de vida que eu levava. E vou te falar uma coisa. Era uma prisão. Clara o olhou, mastigando devagar. Você era daqueles chefes grossos? Não sei. Talvez. Mas acho que era mais do tipo que deixava tudo me engolir. Eu só trabalhava. Acordava cedo, ia pro escritório, reunião, cobrança, planilha. Ganhava dinheiro, muito, mas não sabia mais pra quê. Não via ninguém. Não sentia nada. Era só um robô que funcionava. Então essa fuga não foi só física, foi emocional também. Rafael assentiu. Eu acho que meu corpo não aguentou mais. Deu um tilt. Falou. Chega. Clara pensou um pouco antes de responder. Tem gente que vive a vida inteira assim e nem percebe.
Rafael olhou para ela com um olhar mais suave, mais verdadeiro. Você acha que eu mereço uma segunda chance? Clara respirou fundo. Acho que você já tá tendo uma. Tá vivendo ela agora. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio que dizia mais do que palavras. Os dois estavam ali, cada um com suas dores, suas cicatrizes, mas com a sensação de que aquele momento fazia sentido. Mais tarde, Rafael se sentou no colchão e pegou o caderno da livraria. Escreveu mais uma frase, bem no meio da página. Fugir foi a única forma que encontrei de voltar para mim. Na manhã de quarta-feira, o tempo amanheceu nublado e abafado, daquele jeito que parece que vai chover, mas não chove. Clara estava de folga e tinha acordado mais tarde. Saiu do quarto e foi direto para a cozinha, ainda de pijama, com o cabelo preso num coque bagunçado. Mas quando passou pela sala, parou. O colchão de Rafael estava dobrado no canto, as cobertas empilhadas, em cima, o travesseiro ajeitado como se ninguém tivesse dormido ali. Sentiu um frio estranho no estômago. Rafael estava sentado à mesa, já vestido, com a jaqueta fechada, o caderno em cima da mesa e uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. Não era tristeza, nem alívio. Era um olhar decidido, calmo, mas do tipo que vem antes de alguma coisa mudar. Você acordou cedo, né? Ele levantou os olhos para ela, tentou forçar um sorriso. Nem dormi direito. Clara foi até o fogão, ligou a chaleira para fazer café, tentando não perguntar nada antes da hora certa. Mas por dentro, o coração já começava a acelerar. A cabeça dela dizia o que estava prestes a acontecer, mas ela não queria acreditar. O silêncio na sala durou tempo demais. Rafael limpou a garganta. Clara, ela fechou os olhos por um segundo. Não queria ouvir. Eu vou embora hoje. Pronto. As palavras saíram. Clara encostou a mão na bancada da cozinha e ficou de costas por alguns segundos, só respirando. Depois virou devagar. Você vai para onde? Não sei ainda. Mas eu preciso sair daqui, seguir esse rastro, voltar nos lugares que lembrei, buscar as peças que faltam. Eu não posso mais ficar parado esperando tudo vir até mim. Tá tudo ali, encostando na beirada da cabeça. Mas para isso, eu tenho que sair da sua casa. Tenho que voltar para o mundo real. Ela engoliu seco. Queria dizer que ele estava errado, que isso era perigoso, que ele ainda não estava pronto. Mas sabia que seria só egoísmo. Ele precisava ir, e ela sabia disso. Só que não doía menos por isso. Você tem certeza? Ele assentiu. Não é por mal. Muito pelo contrário. Esses dias aqui foram, talvez, os únicos em muito tempo que eu realmente senti alguma coisa boa. Paz. Verdade. Eu tô indo, mas com a cabeça mais clara. Graças a você. Clara sentou à frente dele com os olhos fixos na mesa. Você já decidiu mesmo, né? Já. Eu preciso disso. Tá. Então eu só peço uma coisa. Não desaparece de novo. Me manda uma mensagem, um sinal de fumaça, qualquer coisa. Porque, sinceramente, eu não vou aguentar ficar aqui pensando que você sumiu de novo e que eu devia ter feito algo diferente. Rafael esticou a mão por cima da mesa e segurou a dela. Apertou com força. Eu prometo. Você foi a única pessoa que me enxergou de verdade. Eu não vou esquecer isso. Clara puxou a mão de volta, meio rápida demais. Levantou da cadeira e foi, direto até o quarto. Fechou a porta. Não queria que ele visse o que ela estava segurando até ali. As lágrimas vieram rápido, quentes. Ficou ali por uns minutos, de frente pro espelho, respirando fundo, limpando os olhos com a manga da camiseta. Quando voltou para a sala, Rafael já tinha colocado a mochila no ombro. Estava em pé, parado no meio do caminho entre a porta e o sofá. Parecia que ele também estava lutando para manter o controle. Posso levar o caderno? Claro. E leva isso aqui também. Ela entregou um envelope com um pouco de dinheiro, o suficiente para umas passagens, comida e talvez uma noite num hotel. Rafael tentou recusar, mas ela insistiu.
Não discute. Eu sei que você não quer, mas faz parte. Ele aceitou, guardou no bolso e ficou ali, olhando para ela por alguns segundos. Você salvou minha vida. Literalmente. Clara deu um meio sorriso, tentando manter a pose. Se for mesmo milionário, depois me paga um café caro. Rafael riu pela primeira vez naquela manhã, mas era um riso triste, um riso de despedida. Abriu a porta devagar, como se cada centímetro custasse mais do que devia. Quando passou pela porta, virou para olhar ela uma última vez. Se cuida, tá? Você também. E foi. Clara ficou parada ali, com a porta aberta, olhando ele descer os degraus até sumir. O corredor ficou vazio, o som dos passos desapareceu e o silêncio, que veio depois, pareceu gigante. Ela fechou a porta devagar e encostou a testa nela por alguns segundos. Depois foi até a janela e ficou ali, olhando para a rua, esperando ver Rafael virar a esquina. Mas ele não virou. Ele só sumiu. O resto do dia foi estranho. Clara tentava ocupar a cabeça, limpava a casa, lavava roupa, organizava as gavetas, mas tudo parecia vazio demais. A presença dele ainda estava em cada canto, no cheiro da jaqueta que ele usou, no copo que ele deixou na pia, no travesseiro amassado no canto da sala. No fim da tarde, ela pegou o celular e ficou olhando a última mensagem que ele tinha mandado mais cedo, ainda da livraria, dias antes. Tudo sob controle. Agora, nada mais parecia estar sob controle. Os dias passaram devagar. Clara acordava cedo, ia para o hospital, voltava, comia qualquer coisa, dormia mal e acordava de novo. E assim foi indo. A vida continuava. Só que diferente. A casa parecia mais vazia. Até o barulho da rua parecia mais longe. A xícara que Rafael usava ainda estava na prateleira. O colchão continuava encostado no canto da sala, como se ela não quisesse admitir que ele não ia mais deitar ali. No hospital, ninguém percebia nada. Clara continuava fazendo tudo como sempre fez. Corria de um leito para o outro, cuidava dos pacientes, dava bronca nos estagiários quando precisava e sorria quando alguém recebia alta. Por fora, tudo igual. Por dentro, tudo fora do lugar. Começou a sentir um cansaço estranho. Primeiro achou que era normal. Afinal, trabalhar em hospital já era puxado, e agora com o plantão dobrado que ela estava pegando para não pensar demais, fazia sentido. Mas aí veio a tontura. A dor no corpo. Uma fraqueza que não parecia só física. Teve uma manhã em que ela quase desmaiou no refeitório. Achou que era fome. Comeu um pão com mortadela e foi pro setor de novo. Naquela noite, chegou em casa e tirou o tênis no corredor mesmo. Foi direto pro banheiro, jogou água no rosto, se olhou no espelho e levou um susto. O rosto estava mais pálido do que o normal, os olhos fundos, olheiras marcadas. Respirou fundo, fez um café forte e tentou convencer a si mesma que era só estresse. No dia seguinte, enquanto ajudava a aplicar medicação em um paciente da ala oncológica, teve uma pequena crise. A visão embaçou. A mão começou a tremer. Um dos médicos que passava por ali notou e pediu para ela sentar. Clara, tá tudo bem? Tô. Só pressão baixa. Vai no ambulatório. Faz uns exames. Por precaução. Ela não queria. Mas o corpo não deixou escolha. Passou no ambulatório, fez alguns exames básicos. A enfermeira do plantão fez cara feia quando viu os resultados e chamou o clínico. Mais exames. Mais agulhas. Mais tubos de sangue. Clara já estava acostumada com aquilo tudo, mas nunca tinha sido do outro lado. Nunca tinha sido a paciente. Voltou para casa com um pedido de mais exames em mãos e um peso no peito que ela não conseguia nomear. No meio da noite, acordou com o corpo todo suando frio. Sentou na cama com a respiração pesada. Pegou o celular sem pensar. Abriu a conversa com Rafael. Nenhuma mensagem nova. Ficou encarando a tela por alguns segundos. Pensou em escrever, só para saber onde ele estava, se estava bem, mas não mandou nada. Apagou a tela e jogou o celular no travesseiro. Na manhã seguinte, voltou ao hospital só para fazer a bateria de exames que tinham solicitado.
Quando saiu da coleta de sangue, passou pela mesma recepcionista de sempre, que jogou um sorriso automático. Tudo. Certo, Clara? Ela respondeu com um sim forçado e foi embora. Mas nada estava certo. Ela sabia disso. O corpo dela estava tentando dizer alguma coisa. E agora ela não tinha como fingir que não era nada. No caminho para casa, o ônibus estava lotado. Ela ficou em pé, segurando na barra de cima, sentindo o mundo girar. As pessoas conversando, os fones, tocando músicas diferentes, o motorista xingando o trânsito. E ela ali, parada, segurando o corpo como se fosse desabar. Quando o ônibus virou na avenida principal, ela quase caiu. Um senhor segurou ela pelo braço. Moça, senta. Você tá branca. Ela agradeceu, sentou no lugar que uma senhora cedeu e ficou ali, com a cabeça encostada na janela. Quando chegou em Mintz Moericinos casa, largou tudo no chão e foi direto para a cama. Dormiu até escurecer. No dia seguinte, ligaram do hospital. Os resultados dos exames estavam prontos. Pediram para ela ir pessoalmente buscar. O tom da moça no telefone foi estranho. Clara sentiu, na hora que tinha coisa errada, o coração dela, que já andava acelerado por tanta coisa, agora parecia estar batendo do lado de fora do peito. Chegou no hospital com o crachá no pescoço, mas agora como paciente. Foi direto ao consultório onde o médico a esperava. Ele a conhecia de vista, mas agora olhava com uma seriedade diferente. Clara, eu quero que você fique calma, tá? Ela cruzou os braços, tentando esconder o medo. Fala logo. A gente encontrou algumas alterações nos seus exames, coisas que não são comuns. A gente já encaminhou para um hematologista. Você vai precisar fazer uma biópsia da medula óssea. Ela ficou parada, sem reação. O médico continuou explicando, mas a voz dele foi virando um ruído distante. Só algumas palavras entravam na mente dela. Células, mutação, raridade, possibilidade, câncer. Na volta para casa, Clara não chorou. Andou pelas ruas como se estivesse flutuando. Entrou na padaria, comprou pão e suco, pagou com moedas. Quando chegou no apartamento, colocou tudo na mesa e ficou olhando. Como se a vida tivesse virado um filme mudo. Sentou no sofá, puxou o cobertor até o queixo e ficou ali, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ela desejou não estar sozinha. A sala de espera do laboratório era pequena e sem graça. Paredes claras, cadeiras duras, uma televisão pendurada no canto, passando um programa de culinária sem som. Clara estava sentada ali, com o envelope dos exames no colo, as mãos suando frio, o coração batendo descompassado. Na parede da frente, uma placa com letras verdes dizia: "Sorria, você está sendo cuidado." Aquilo quase fez ela rir, mas não teve força nem para isso. Ela olhou o relógio. Faltavam 7 minutos para o horário da consulta com o hematologista. 7 minutos que pareciam uma eternidade. Tentava não pensar, mas a cabeça dela não parava. E se fosse mesmo? E se tudo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo? E se... Clara Santana? Ela levantou devagar, segurando o envelope com força. Entrou na sala com passos lentos. O médico era um homem de uns 50 anos, óculos escuros, cabelo grisalho, voz firme e tranquila. Cumprimentou com um sorriso leve, pediu para ela sentar e foi direto ao ponto. "Eu recebi seus exames. E como eu imaginei, a gente precisa conversar com calma." Clara ficou quieta. Olhava direto para ele, esperando o golpe. Já tinha sentido, o corpo dizendo que algo estava errado. Mas uma parte dela ainda queria acreditar que não era nada grave. A gente encontrou células com mutações específicas. A biópsia confirmou o que a gente suspeitava. Você tem um tipo de câncer raro, chamado leucemia mieloide aguda. A frase entrou como um soco. Clara não respondeu. Não chorou. Não se mexeu. Só ficou ali, dura. O médico continuou, com aquele tom cuidadoso de quem sabe o peso do que está dizendo. "É um tipo agressivo, mas não quer dizer que você não tenha chance.
Só que vamos ter que agir rápido. Você vai precisar de internação, quimioterapia forte e acompanhamento intensivo. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Clara balançou a cabeça devagar. Tentava absorver. Tentava não desabar. Quanto tempo? O médico respirou fundo. A gente vai saber melhor depois da primeira fase do tratamento. Mas, sendo sincero, a gente precisa correr. Ela olhou para o chão. As mãos tremiam. A perna batia sozinha, descontrolada. Respirou fundo, mordeu o lábio. A vontade era sair correndo dali, mas sabia que não adiantava. Tem alguém que você quer que esteja com você agora? Ela negou com a cabeça, engolindo em seco. Não, eu tô sozinha. O médico fez um gesto leve com a cabeça, compreensivo. Eu vou te encaminhar para o hospital parceiro. Você vai ser bem cuidada. E se tiver qualquer dúvida, pode me ligar, mesmo fora de horário. Ela agradeceu com um fio de voz. Pegou os papéis que ele entregou, os encaminhamentos, os termos. Quando saiu da sala, sentiu que o chão estava meio mole. O corpo parecia mais pesado do que o normal. A cabeça dela rodava, devagar, como se o mundo tivesse diminuído o volume de tudo. Na calçada do lado de fora, sentou num banco e ficou olhando os carros passarem. Gente indo, vindo, falando no celular, rindo, reclamando do calor. E ela ali, parada, com uma bomba nas mãos. Pensou em ligar para alguém. Mas quem? A mãe tinha morrido fazia anos. O pai tinha sumido do mapa. Os amigos eram colegas de plantão. E Rafael... Ela fechou os olhos. Pensou nele. No jeito como olhava quando estava tentando lembrar do passado. No sorriso tímido. Na voz baixa quando dizia obrigado, do nada. E no vazio que ele deixou quando foi embora. Pegou o celular. Abriu a conversa. Nada desde o dia em que ele saiu pela porta com a mochila no ombro. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal. Pensou em escrever, mas parou. Ele tinha a própria vida para resolver. Os próprios fantasmas. Não podia puxar ele de volta agora, no meio desse caos. Não era justo. Voltou para casa de metrô. O barulho, os empurrões, o cheiro de desodorante vencido misturado com fritura. Tudo parecia em câmera lenta. Desceu 2 estações antes do normal e resolveu andar. Precisava pensar. Precisava sentir o chão debaixo dos pés. Chegou em casa, largou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. Sentou na cama e começou a tirar o tênis. Os dedos tremiam. Quando puxou a meia, viu que o pé estava inchado. Pequenos roxos aparecendo nas pernas. A doença já estava mostrando a cara. Pegou o espelho e olhou bem nos próprios olhos. Pela primeira vez em anos, ela sentiu medo de verdade. Não era aquele medo que vem quando você não sabe o que vai acontecer. Era o medo de saber, de ter certeza, de sentir que o tempo estava contra. Levantou, foi até a cozinha, colocou água para ferver e ficou encarando a chaleira. A mente dela fazia um barulho estranho, como se tivesse 1000 vozes falando ao mesmo tempo. Pensou em escrever uma carta, gravar um vídeo, avisar alguém. Mas no fim, não fez nada. Só ficou parada ali, com as mãos na bancada, o corpo mole e a alma pedindo socorro em silêncio. Quando a água ferveu, desligou o fogo e nem fez o chá. Voltou pro quarto, deitou e se encolheu. O celular caiu no chão, mas ela não se mexeu. Só ficou ali, abraçada no travesseiro, com o som da própria respiração ficando mais pesado. As lágrimas vieram sozinhas, lentamente, como se cada uma carregasse um pedaço do medo que ela ainda não tinha coragem de mostrar para o mundo. O quarto era branco demais. Clara nunca gostou de hospital, mesmo trabalhando num. O problema não era o cheiro, nem os aparelhos. Era o clima. Aquela mistura de silêncio com suspiro, aquele jeito abafado que faz tudo parecer pesado. Agora, deitada ali, do outro lado, usando pulseira de identificação no pulso, ela finalmente entendia o que era estar do lado do paciente. E não era nada fácil. Tinha sido internada 2 dias depois da consulta com o hematologista. O corpo já não respondia direito. A febre batia todo fim de tarde.
os exames se desregulando rápido demais. Quando chegou na ala de oncologia, não teve drama, só cansaço. Clara entrou no quarto andando, com a cabeça erguida, mas por dentro, tudo já estava despencando. Na primeira noite chorou sozinha, escondida no travesseiro. Ninguém viu. Não deixou ninguém ver. Os colegas de plantão que passaram no corredor se assustaram, mas ela fingiu estar dormindo. O médico de jaleco branco parecia mais desconfortável do que ela. Nem olhava muito nos olhos. E ela entendia. Já esteve naquele lugar antes. Sabia como era. Na manhã do terceiro dia, uma enfermeira nova entrou no quarto com o celular na mão. Oi, Clara. Recebi uma ligação no setor. Um rapaz ligou perguntando de você, mas não quis dizer o nome. Só pediu para confirmar se você estava aqui. Clara sentou devagar na cama. Como ele sabia que eu estava internada? Disse que era coisa de vida ou morte, e que tinha um motivo para não se identificar. Ela ficou parada. O coração acelerou de leve. Um nome veio direto na mente. Mas ela cortou na hora. Não podia ser. Fazia semanas. Ele tinha sumido, não... Respondeu mais, desapareceu do mapa. Era impossível. Se ele ligar de novo, avisa que eu tô bem e que não tô recebendo visitas ainda. A enfermeira assentiu, mas saiu com uma cara meio desconfiada. Clara deitou de novo. Tentou dormir, mas não conseguiu. A cabeça não parava. Pegou o celular. Abriu a última conversa. Ainda sem resposta. Só aquelas mensagens antigas e um vazio enorme entre elas. Naquela tarde, choveu forte. O barulho da água batendo na janela dava uma paz estranha. Clara cochilou, mas acordou com uma movimentação no corredor. O barulho de passos apressados, um nome sendo dito alto, e depois, silêncio. A porta do quarto ficou entreaberta por alguns segundos até que alguém bateu. Posso entrar? A voz era baixa, mas Clara reconheceu na hora. Ficou paralisada por 2 segundos. Quando olhou para a porta, ele estava ali. Rafael. O cabelo estava mais comprido, a barba mal feita, o olhar cansado. Usava um moletom simples, tênis sujo e segurava uma mochila com uma mão só. Tava molhado da chuva, os olhos meio perdidos. Mas era ele. Ela não respondeu. Só olhou, sem entender como, porquê, de onde. Eu fiquei sabendo. Uma amiga sua do hospital. A Carol, eu acho. Ela me encontrou por acaso, na livraria onde eu fui procurar a tal música. Disse que você estava internada, que era sério. Clara continuou muda. Os olhos dela encheram, mas ela não deixou cair. Eu sei que sumir daquele jeito foi errado, mas eu precisava entender quem eu era. E eu entendi. E agora, eu tô aqui. Ele deu um passo para dentro. Clara tentou falar, mas a garganta não deixou. Só saiu um som rouco. Por que agora? Rafael abaixou a cabeça. Porque quando eu soube, eu senti o chão sair debaixo dos pés. Você foi a única pessoa que ficou do meu lado quando nem eu sabia quem eu era. Você cuidou de mim. E eu nem agradeci direito. Eu devia ter voltado. Antes. Mas eu tava tentando me consertar. Só que agora, se você deixar, eu quero ficar. Ela respirou fundo. Finalmente soltou uma lágrima. Só uma. Eu tô doente, Rafael. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então deixa eu ficar do seu lado. O tempo que for. Eu não fui embora porque queria. Eu fui porque tava quebrado. E agora eu tô voltando porque eu não consigo imaginar você passando por isso sozinha. Ele que... Largou a mochila no chão, se aproximou da cama e estendeu a mão. Eu não vou embora de novo. Clara segurou a mão dele, com força, como quem segura um pedaço do mundo que tá despencando. E naquele toque, tudo que estava travado dentro dela desabou, não em palavras, em silêncio, no olhar, no respirar, na certeza de que, mesmo no pior momento, alguém voltou. E isso mudava tudo. Mesmo sem promessas. Mesmo sem saber o final. Na primeira semana com Rafael no hospital, tudo ficou diferente. Clara já não se sentia sozinha.
Ele passava o dia ali, no cantinho da poltrona do quarto, lendo as bulas que ela ignorava, anotando os horários dos remédios, ajudando até a ajeitar o travesseiro quando ela se sentia mais fraca. Não precisava dizer muita coisa. A presença dele era o suficiente. Um apoio silencioso que ela nem sabia que precisava tanto. Mas claro que paz demais não dura muito tempo. Na tarde de uma terça-feira quente, Rafael saiu por 1 hora para buscar uma muda de roupa e resolver umas pendências no centro. Clara aproveitou o tempo sozinha para descansar, mas acabou pegando no sono. Quando acordou, tinha uma mulher sentada na cadeira onde Rafael costumava ficar. Cabelo liso, maquiagem perfeita, salto fino. Vestida como quem saiu de uma reunião importante e decidiu dar uma passadinha ali só para causar. O rosto dela era bonito, mas frio, olhos duros. Clara reconheceu na hora, sem nunca ter visto antes. Tinha certeza que era alguém do passado dele. Você é a Clara, né? Clara assentiu, ainda meio confusa, tentando se sentar melhor na cama. E você é? Lorena, ex-noiva do Rafael. A frase entrou como uma pedrada seca. Clara respirou fundo, olhou para os lados, esperando alguém interromper aquela cena, mas não tinha ninguém. Ele não comentou nada sobre noiva. Imagino que não. Ele gosta de fingir que certas coisas nunca existiram. Mas a gente tem muita história. Eu fui a pessoa que ficou do lado dele quando ninguém mais ficou. Eu vi ele construir tudo do zero. E de repente, ele some, reaparece e... Tá aqui com você? Clara manteve o olhar firme, mesmo com o coração acelerado. O que você quer? Vim entender o que ele tá fazendo aqui e te dar um aviso. Lorena se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e se aproximou devagar da cama, como quem quer fazer uma ameaça sem levantar a voz. O Rafael tem uma empresa gigante nas costas. Tem compromissos, contratos, gente esperando por ele. Ele tem um nome, uma imagem, e você é só uma enfermeira, doente, com prazo. A frase bateu fundo, mas Clara não reagiu. Só apertou os lençóis com força. Lorena continuou, como se estivesse na frente de uma plateia. Eu não tenho nada contra você. De verdade. Mas ele precisa voltar para o mundo real. Ele não pode perder tudo por causa de uma história bonita de hospital. Isso aqui é temporário. E quando acabar, você sabe que ele vai seguir em frente. Antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu. Rafael entrou com uma sacola na mão e parou assim que viu a cena. O que você tá fazendo aqui? Lorena virou para ele com um sorriso falso. Vim conversar. Tava preocupada com você. Não me respondia há semanas. A gente terminou, Lorena. Você sabe disso. Não tem mais conversa. Ah, terminou? Porque pelo que eu sei, você só desapareceu. E agora tá largando tudo pra ficar aqui. Isso é sua vida agora? Ele andou até ela e parou a menos de 1 metro. Minha vida agora é a Clara. E se você veio aqui pra mexer com ela, pode dar meia volta. Lorena soltou uma risada curta, debochada. Você acha mesmo que vai construir alguma coisa aqui? Isso é fuga, Rafael. E você sabe disso. Ela vai morrer. E você vai ficar com o que depois? O silêncio que veio depois foi pesado. Clara sentiu como se o quarto tivesse diminuído. Mas Rafael não hesitou. Olhou nos olhos dela, firme. Se for pra ela morrer, eu vou estar do lado dela até o último segundo. E você não tem mais nenhum direito sobre mim. Sai daqui. Lorena não disse mais nada. Virou de costas e saiu como se estivesse em um desfile, sem olhar para trás. A porta bateu leve, mas o impacto ficou. Rafael largou a sacola na poltrona e sentou, do lado da cama, ainda com a respiração pesada. Me desculpa. Eu devia ter avisado que ela podia aparecer. Clara continuou quieta por alguns segundos. Depois soltou uma frase baixa. Ela tem razão. Rafael olhou rápido para ela, assustado. Como assim? Eu tô doente. Eu posso morrer. E você tem uma vida inteira lá fora. Você devia voltar. Não precisa ficar aqui por pena. Não é pena, Clara. Nunca foi.
Eu escolhi estar aqui. Ela virou o rosto, com os olhos cheios d'água. Você vai se machucar. Vai perder tudo por alguém que nem sabe se vai estar viva mês que vem. Rafael se aproximou mais, segurou a mão dela com força. Eu tô disposto a arriscar. Porque quando eu perdi minha memória, foi você que me deu paz. Agora, mesmo com tudo isso acontecendo, estar aqui com você é a única coisa que faz sentido. E se tiver que perder o resto, eu perco. Clara não respondeu. Só deixou as lágrimas caírem, em silêncio. Era difícil aceitar, mas no fundo, ela queria acreditar. Queria mesmo, mas agora, com Lorena rondando, com a doença avançando e o medo crescendo, tudo parecia mais frágil do que nunca. Do lado de fora do hospital, Lorena entrou no carro e tirou o celular da bolsa. Digitou uma mensagem rápida e enviou. Ele tá envolvido com ela. Vamos seguir com o plano. O primeiro dia da quimioterapia começou cedo. Clara foi empurrada na cadeira de rodas até o andar certo por uma técnica novata, que tentava puxar assunto, mas ela mal respondeu. O corpo já doía mesmo antes do tratamento. Era uma dor esquisita, que não dava para apontar exatamente onde estava. Parecia vir de dentro. Mas não era só física. Era o medo disfarçado, escondido entre os ossos, cutucando sem parar. Rafael andava logo atrás. Mochila nas costas. Cara de quem não dormia direito fazia dias. Ele não deixava transparecer, mas o cansaço já batia forte. Mesmo assim, continuava ali, firme. Mesmo quando Clara tentou afastar ele algumas vezes. Mesmo quando ela se trancava no próprio silêncio. Na sala de aplicação, o ambiente era frio. Poltronas brancas, aparelho apitando de um lado, gente careca do outro. Ninguém falava muito. Era como se todo mundo ali soubesse que as palavras pesam mais quando você tá lutando para continuar. Clara sentou, ajeitou o braço, virou o rosto na hora da agulha. Já tinha feito isso em outros, mas agora era com ela. Era estranho, quase injusto. Olhou para o chão por um tempo, tentando não sentir, não pensar, não estar ali. Rafael ficou em pé do lado dela, com a mão sobre o joelho dela, fazendo um carinho leve. Ele não dizia nada, só ficava ali. E era suficiente. Naquela noite de volta ao quarto, Clara teve febre. Fortíssima. Suava. Tremia. Os dentes batiam. Os enfermeiros correram, deram antitérmico, colocaram bolsa de gelo. Rafael não arredou o pé. Ficou ao lado da cama a madrugada inteira, sem dormir, com um pano, molhado na mão passando na testa dela. Quando ela apagou por uns minutos, ele chorou. Sem fazer barulho, sem lágrimas escandalosas. Só deixou escorrer. No segundo dia, Clara acordou mais fraca. O corpo parecia ter sido atropelado. Tudo doía, até o cabelo que ela ainda tinha. Mas, pior do que a dor, era o olhar dela. Olhar de quem estava desistindo por dentro. Você não precisa ficar aqui, ela disse com a voz rouca. Rafael levantou a cabeça. Claro que preciso. Vá embora, Rafael. Você não merece ver isso. Isso o quê? Eu assim, desmanchando, perdendo o controle de tudo. Eu fui forte minha vida inteira. Agora eu sou só isso. Um corpo esperando o próximo remédio. Rafael puxou a cadeira e sentou bem perto. Clara, você foi forte por todo mundo a vida inteira. Agora é a sua vez de ser cuidada. E eu quero ser essa pessoa. Mesmo que você não aguente mais. Mesmo que você ache que não vale a pena. Ela virou o rosto, engolindo em seco. Eu não quero que você me veja piorando. Não quero que fique com essa imagem de mim. Eu te amo. Ele soltou. Simples assim. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu te amo. E não é pelo que você foi antes. Nem pelo que você vai ser depois. É agora. Aqui. Mesmo com a sua cara. Pálida. Mesmo com a sua raiva. Mesmo com a sua doença. Eu não tô aqui por pena. Tô aqui porque de algum jeito maluco você virou meu lugar.
Clara tentou segurar, mas desabou. As lágrimas caíram sem freio, sem aviso. Ela chorou como não chorava fazia tempo, como se o corpo dela precisasse esvaziar por dentro. Rafael encostou a testa na dela, sem dizer mais nada. Depois daquele dia, os dois fizeram um acordo silencioso. Não precisava falar sobre o medo. Ele estava ali, mas não ia dominar tudo. Nos dias que seguiram, Rafael montou uma rotina para tentar deixar tudo menos pesado. Levava café, lia em voz alta para ela livros que achava na recepção, inventava piadas ruins, botava músicas antigas no celular. Clara ria às vezes dormia, às vezes chorava sem motivo, e ele entendia. Mas o corpo dela não mentia. A cada sessão, ela perdia mais peso, mais cor, mais cabelo. Começou a andar com dificuldade, depois precisou de ajuda até para ir ao banheiro, e isso a destruía por dentro. Uma noite, depois que a equipe saiu do quarto, Clara chamou Rafael, com a voz baixa. Eu não quero mais fazer químio. Clara, eu tô cansada. Eu tô tentando de verdade. Mas meu corpo tá pedindo pra parar. Ele sentou na beirada da cama. E o que você quer? Eu quero viver o que der pra viver, mesmo que seja pouco. Mas sem passar o resto dos meus dias, vomitando, com dor, presa num hospital. Eu sei que talvez isso tire minhas chances, mas é a única escolha que ainda tá nas minhas mãos. Rafael abaixou a cabeça. Ficou um tempo em silêncio. Quando levantou os olhos, estava com eles marejados. Então a gente vive, do jeito que der. Clara sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Na manhã seguinte, ela assinou os papéis pedindo para interromper o tratamento agressivo. Ia continuar com medicação de suporte, mas sem quimioterapia. Quando o médico questionou, ela respondeu com firmeza. Eu só quero poder aproveitar o que sobrou, do meu jeito. E foi isso que ela fez. Lorena não sumiu depois daquela visita. Ela só ficou mais silenciosa. E gente assim é a mais perigosa. Rafael sabia disso. Desde que voltou para o hospital e escolheu ficar com Clara, já esperava que alguma coisa fosse acontecer. O problema é que não fazia ideia do quanto ela podia ir longe. Naquela quarta-feira, ele saiu do hospital logo depois do almoço. Clara estava dormindo, exausta depois de uma manhã cheia de exames. Ele aproveitou para ir resolver umas coisas, na empresa. Precisava conversar com o contador, organizar as finanças da parte pessoal dele e verificar alguns contratos que tinham ficado acumulados. Chegando lá, sentiu o clima diferente. Os funcionários desviavam o olhar, sussurravam quando ele passava. Quando chegou na sala de reuniões, encontrou 2 conselheiros da empresa já sentados. Não era comum. Normalmente as reuniões só aconteciam com hora marcada. Mas aquela ali parecia ter sido convocada sem ele saber. Rafael, precisamos conversar com urgência, disse um dos conselheiros, o mais velho. Sobre o quê? Sobre a sua ausência prolongada e o envolvimento pessoal com uma paciente. Ele ficou em silêncio por um segundo. Nem disfarçaram. O recado era direto. Isso está afetando a imagem da empresa, o outro completou. A imprensa descobriu. Recebemos mensagens de jornalistas. Aparentemente alguém vazou informações sobre sua atual companheira e sua condição de saúde. Rafael fechou os punhos devagar. Foi a Lorena, né? Os dois se entreolharam, fingindo surpresa. Mas ele sabia. Sentia. Aquilo era coisa dela. Ela estava mexendo as peças por trás das cortinas, tentando empurrar ele de volta para o lugar onde ela achava que ele devia estar. A Lorena tem um histórico longo aqui. Ajuda no conselho, conhece os sócios, tem influência. Ela quer proteger o legado da empresa. E nós também. Vocês querem que eu escolha entre a Clara e a empresa? O mais velho respondeu com calma. Não é isso. É só que talvez seja hora de pensar com a cabeça. Você tem responsabilidades. Rafael respirou fundo, fechou os olhos por um segundo.
Eu não vou abandonar a Clara. A sala ficou em silêncio. Então pode acabar perdendo o controle acionário da empresa. Ela já se movimentou para isso. Rafael saiu da reunião sem dizer mais nada. Voltou para casa com a cabeça fervendo. Era inacreditável como tudo se misturava tão rápido. Ele só queria viver algo verdadeiro, pela primeira vez. Mas o passado, os interesses, o jogo sujo, tudo tentava puxar ele de volta. No dia seguinte, Clara percebeu que ele estava diferente, mais calado, mais pensativo. O que aconteceu? Nada demais, só problemas da empresa. Ela o olhou firme. Não mente pra mim. Ele hesitou. Depois sentou na beira da cama e contou tudo. A reunião, a ameaça, a chantagem. E como Lorena estava tentando destruir tudo pelas beiradas. Clara ficou quieta por um tempo. Depois, olhou nos olhos dele e disse algo que cortou o ar. Talvez seja melhor você ir. O quê? Eu tô dizendo que talvez ela tenha razão. Você não pode perder tudo por minha causa. Eu não tô perdendo nada. Eu tô fazendo uma escolha. Mas e se eu morrer daqui a 3 meses? Você vai ter jogado sua vida fora por algo que não durou? Rafael ficou em silêncio. Levantou e foi até a janela. Encostou a testa no vidro. Você acha que tudo que eu vivi com você vale menos do que uma empresa? Eu acho que você ainda não tá vendo com clareza. Tá no meio do furacão. Mas quando passar, você vai ver o estrago. E pode ser que me odeie por isso. Ele virou devagar e olhou para ela, com uma expressão séria. Eu não vou te odiar. Nunca. Eu te amo, Clara. Mesmo que você me empurre para longe. Mesmo que me diga para ir. Eu não vou. Ela respirou fundo com os olhos marejados. E se for tarde demais? Então pelo menos eu vou saber que lutei por você até o fim. No fim da tarde, Rafael recebeu uma ligação estranha. Número desconhecido. Quando atendeu, ninguém respondeu. Só uma música tocando do outro lado. Era aquela mesma música que ele ouvia na estrada, no começo de tudo. A voz rouca, o violão, uma gravação. E logo depois, uma voz feminina. Você tem até sexta para decidir. Ou perde tudo. Ele desligou sem responder. As mãos tremiam. Mas no lugar do medo, começou a crescer uma raiva. Uma vontade de enfrentar. De acabar com isso de uma vez. Naquela noite, Clara dormia quando ele saiu. Pegou o casaco, o caderno, o celular. Saiu sem fazer barulho. Mas dessa vez, não era uma fuga. Era um passo para a guerra. E do outro lado da cidade, Lorena brindava com uma taça de vinho. Ele vai ceder, sempre cede. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Fazia 2 dias que Rafael não aparecia no hospital. Clara tentava fingir que não se importava, mas era mentira. Toda vez que alguém abria a porta do quarto, ela olhava rápido, esperando ver aquele cabelo bagunçado, aquela mochila velha no ombro. Mas só via médico apressado, enfermeira trocando medicação, técnico ajustando o soro. Ela sabia por que ele tinha ido, tinha empurrado ele para isso. Foi dura nas palavras, foi fria. Disse que ele precisava salvar a própria vida, cuidar do que era dele. Mas por dentro, o coração dela implorava para ele ficar. Agora, sozinha de novo, ela sentia o quarto mais gelado, o ar mais pesado, a dor mais funda. Na manhã do 3º dia, acordou com tontura. Tentou sentar na cama e quase caiu. A enfermeira correu, mediu a pressão, chamou o médico. Em pouco tempo, o quarto virou uma bagunça. O cateter precisou ser trocado, o batimento estava irregular, o rosto dela pálido como um lençol. A médica pediu novos exames. Um dos enfermeiros cochichou no corredor. Ela tá piorando. Clara ouviu. Fingiu que não. Mas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Passou o resto do dia deitada, com a cabeça girando e o estômago embrulhado. Tinha náusea, febre, dor no osso. À noite, teve uma crise de vômito tão forte que ficou sem forças até para levantar o braço.
A enfermeira ficou do lado dela segurando o balde. Tentou conversar, distraí-la, mas Clara só conseguia olhar para o teto. O corpo estava desmanchando. A mente, cansada. A esperança, escorrendo aos poucos. Ela pensava nele, o tempo todo. Onde Rafael estava agora? O que ele estava fazendo? Será que estava bem? Será que pensava nela? Na verdade, Rafael pensava nela o tempo todo também. Só que do lado de fora. Desde que saiu do hospital, ele ficou rodando pela cidade feito alma penada. Tentou voltar para a empresa, teve reuniões com advogados, conversou com os conselheiros. Tentou recuperar o controle do que Lorena estava armando. Mas cada reunião era mais sufocante que a outra. Cada conversa parecia uma armadilha. Ele tinha a sensação de que a qualquer momento ia estourar alguma bomba. E a bomba veio, em forma de e-mail anônimo. Assunto: você sabe com quem está se metendo? O anexo tinha fotos da Clara no hospital. Imagens tiradas de longe, claramente escondidas. Numa delas, ela aparecia deitada, pálida, com a boca entreaberta, como se estivesse dormindo ou desmaiada. Aquilo destruiu ele. Na mesma hora, pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para ela. Mas parou. Pensou. Apagou. Se ela o tinha mandado embora para protegê-lo, o que ele estava fazendo tentando voltar agora? Não era ele quem estava sendo forte. Era ela, e ele só sabia sentir raiva. No dia seguinte, Clara tentou se levantar para ir até o banheiro sozinha. Caiu. Bateu o braço na beirada da cama e abriu um corte feio. A enfermeira achou ela no chão, meio grogue, com a testa suando. Ela chorava, baixinho, como quem já não tem mais força para esconder nada. Foi levada para fazer curativo e o hematologista veio até o quarto com um envelope nas mãos. Os últimos exames vieram com alterações. Seu quadro está mais instável do que esperávamos. Clara fechou os olhos. O que isso significa? Significa que talvez a gente precise reavaliar aquela decisão de parar com o tratamento. Ela ficou quieta. Não respondeu. Só respirava fundo, como quem já não tem mais de onde tirar fôlego. Na mesma noite, uma enfermeira entrou no quarto com um buquê pequeno de flores. Rosas simples, embrulhadas num papel craft. Tinha um bilhete. Mesmo longe, eu tô do seu lado. Rafael. Clara não chorou. Só segurou o bilhete como se fosse a única coisa que restava. Colocou no travesseiro ao lado. Deitou olhando para ele, como se aquelas palavras fossem um tipo de abraço à distância. Do lado de fora, Rafael observava o hospital do outro lado da rua, dentro de um carro estacionado. Tava com olheiras fundas, a barba por fazer e o celular na mão. Ele via Clara, pela janela, deitada, fraca, mas ainda ali, lutando, sozinha. Queria subir, queria entrar, queria segurar a mão dela, mas não sabia se tinha o direito. A cabeça dele estava um caos, o coração, mais ainda. Foi embora naquela noite com a decisão de não fugir mais, mas algo o impedia. Não era só medo, era algo maior, como se ainda faltasse uma peça no quebra-cabeça que ele não conseguia enxergar. E enquanto isso, Lorena assistia tudo de longe. Sabia onde Rafael estava. Sabia que ele não resistiria muito mais. Mas tinha algo pronto para quando ele voltasse. Algo que ele jamais esperaria. O que Rafael mais odiava era não saber a verdade inteira. Desde o dia em que acordou sem memória naquela estação de metrô, era como se ele vivesse num quebra-cabeça com peças escondidas de propósito. E agora, vendo Clara definhar sozinha, sentindo o peso das decisões erradas, ele sabia que não podia continuar fugindo. Precisava encarar tudo. Começar por onde tudo virou de cabeça para baixo. O assalto. Na cabeça dele, ainda havia aquela cena em flashes. Estava dirigindo. Tinha música no rádio. Uma curva. Um susto. E depois o vazio. Mas sempre que tentava puxar mais, era como se algo travasse. Como se a mente dissesse, melhor não lembrar. Naquela noite, ele voltou ao prédio onde tinha uma das garagens da empresa. Era um lugar que ninguém usava muito.
mas Rafael lembrava vagamente que gostava de deixar o carro lá quando queria sair sem chamar atenção. Quando entrou no espaço escuro e vazio, lá estava, o carro preto, coberto de poeira, abandonado num canto. Como se ninguém tivesse tocado desde o sumiço dele. Pegou a chave reserva com o segurança da recepção, dizendo que era para fins administrativos, e desceu com o coração acelerado. Destravou o carro, entrou e sentou no banco do motorista. O cheiro ali dentro era estranho, velho, abafado. Mas tudo pareceu voltar numa pancada só quando ele ligou o rádio e ouviu os primeiros acordes da música. Aquela música. Os olhos dele se encheram d'água na hora. Aquilo era real. Aquilo aconteceu. E não era um acidente. Ele sabia disso agora. Abriu o porta-luvas, vasculhou por papéis antigos, cartão de estacionamento, notas amassadas. Até que achou um cartão de memória. Era pequeno, discreto, preso, com fita adesiva embaixo da tampa. Leu a etiqueta colada com caneta. Câmera interna, 2803. Rafael saiu dali como se estivesse carregando uma bomba. Foi direto para a casa de um amigo antigo da época de faculdade, o Marcelo, que ainda mexia com tecnologia. O cara estranhou o sumiço dele, mas aceitou ajudar sem perguntar muita coisa. Botaram o cartão no notebook e abriram o vídeo. Era a câmera do carro. A imagem mostrava Rafael dirigindo à noite. Estava tenso, mas calmo. O GPS ligado no painel, marcando um ponto fora da cidade. E então, uma ligação. Oi, Lorena, já tô indo. Qual o endereço mesmo? Pausa. Tá bom, entendi. Mas você disse que era urgente. Tem certeza que quer resolver isso hoje? Silêncio. Depois, ok, tô indo pra lá agora. Rafael pausou o vídeo ali. O coração disparado. Continuou assistindo. Mais uns minutos e aparece ele olhando pelo retrovisor com expressão assustada. Faróis no espelho. Ele acelera. Aumenta o som. A música começa. E então, no cruzamento seguinte, um carro se aproxima, joga pra cima do dele, bate de leve. Rafael perde o controle. A imagem fica tremida. O carro gira e a tela fica preta. Acabou. Ele ficou parado, encarando a tela. Era tudo verdade. Lorena tinha mandado ele até lá. Lorena sabia exatamente onde ele estaria. E alguém bateu nele de propósito. Só não sabiam que ele ia sobreviver daquele jeito. Que a pancada ia tirar a memória. Que ele ia sumir por semanas. Rafael sentou no sofá com as mãos na cabeça. Pensava em tudo que ela fez depois disso. As ameaças, os conselhos preocupados, os sorrisos falsos. Lorena não queria só afastar Clara. Queria manter ele sob controle. E quando percebeu que ele estava escapando, partiu para o plano B. Na manhã seguinte, ele foi direto até o hospital. Pediu para falar com Clara, mas ela ainda estava dormindo, sedada, depois de uma noite ruim. Rafael ficou esperando no corredor, andando de um lado para o outro, até que viu uma enfermeira conhecida. Você sabe se a Clara recebeu alguém nos últimos dias? Alguém estranho que ficou fazendo perguntas? Teve uma mulher, acho que Lorena. Bonita, elegante, dessas que a gente vê em novela. Ela veio 2 vezes, mas não deixaram entrar. Ficou só rondando. Rafael fechou os olhos, respirou fundo. Ela ainda estava tentando. Foi direto para a polícia naquela tarde. Levou o vídeo. Levou o nome. Contou tudo. Sabia que seria complicado, que talvez demorasse. Mas não podia mais fingir que nada estava acontecendo. E você tem certeza de que foi intencional? O investigador perguntou. Tenho. E eu quero que isso acabe. Saiu da delegacia com a cabeça erguida pela primeira vez em semanas, mas também com medo, porque agora sabia quem era Lorena de verdade e do que ela era capaz. De volta ao hospital, foi direto até o quarto de Clara. Ela estava acordada, mais fraca do que nunca, mas com aquele olhar que ainda conseguia enxergar fundo. Tá tudo bem?
Ela perguntou com a voz baixa. Rafael sentou ao lado da cama e segurou a mão dela. Não, mas vai ficar. Eu descobri tudo. Ela olhou confusa. Tudo o quê? Quem estava por trás do que aconteceu comigo? E por quê? E quem quase tirou minha vida naquela noite? Foi ela? Rafael assentiu. Ela queria me afastar, controlar tudo, me destruir sem que ninguém soubesse. Mas agora acabou. Eu denunciei, mostrei as provas. E se ela mexer contigo de novo dessa vez, não vai sair ilesa. Clara fechou os olhos e respirou, fundo. E agora? Agora, a gente espera. Mas você não tá mais sozinha. E eu também não. Naquela manhã, Rafael acordou com a cabeça diferente. O corpo cansado, o sono mal dormido, mas a mente decidida. Não dava mais para correr, nem para evitar confronto. Já tinha descoberto o que precisava descobrir. Agora era hora de encarar. E para isso, ele teria que fazer algo que sempre evitou: se expor. Saiu cedo do hospital, deixou um bilhete simples ao lado da cama de Clara. Volto antes do almoço. Hoje é o dia. Ela ainda dormia, tão fraca que mal se mexia. Mas ainda era ela. E ele sabia que cada minuto agora importava mais do que nunca. No caminho para a sede da empresa, sentia o coração batendo acelerado. Pensava nas reuniões com conselheiros, nos olhares falsos, nas vozes dizendo que ele estava destruindo tudo. Mas agora era diferente. Agora ele tinha as cartas certas na mão. E não ia deixar Lorena continuar manipulando tudo por trás. Entrou no prédio de cabeça erguida. A secretária tentou impedi-lo de seguir direto para a sala de reuniões, mas ele não parou. Abriu a porta com força. Todos os conselheiros estavam ali. E Lorena também, sentada na ponta da mesa, com um sorriso discreto, roupa impecável, postura de quem achava que tinha vencido. Rafael, que surpresa! Ela disse, cruzando as pernas, como quem não deve nada. Ele não respondeu. Foi direto até a ponta oposta da mesa e ficou de pé. Tirou o notebook da mochila, abriu o vídeo da câmera do carro e colocou para rodar. O silêncio tomou conta da sala. A voz dele no telefone. A música. O acidente. Tudo ali. Real. Irrefutável. Quando o vídeo terminou, ele olhou direto para Lorena. Isso foi premeditado. Isso quase me matou. E agora, quase matou a Clara também. Você passou dos limites. Lorena tentou rir. Isso não prova nada. Você pode ter editado. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho a gravação original. E já está com a polícia. Eles vão te chamar. Um dos conselheiros se mexeu desconfortável na cadeira. Rafael, isso é sério demais. Se for verdade, precisamos agir. Se for verdade? Ele se virou. Vocês estão ouvindo o que eu ouvi? Vendo o que eu vi? Ela tentou me matar. Tentou acabar com a Clara. E vocês estão preocupados com a imagem da empresa? Lorena se levantou, perdendo a pose. Você tá acabando com tudo. Isso aqui é seu legado, Rafael. E você tá jogando no lixo por causa de uma mulher que vai morrer em poucos meses. A frase ecoou pela sala como uma explosão. Rafael deu um passo para frente, os olhos vermelhos de raiva. A Clara é mais viva do que você jamais vai ser, Lorena. E se ela tiver só mais alguns meses, eu vou fazer cada um valer. Mesmo que para isso eu perca tudo aqui dentro. Porque a única coisa que não vou perder é a minha dignidade. O silêncio que veio depois foi pesado. Os conselheiros ficaram sem saber o que dizer. Lorena, pela primeira vez, parecia nervosa de verdade. Tremia de leve, os olhos arregalados. Pegou a bolsa com pressa, passou por ele empurrando o ombro e saiu batendo a porta. Um dos conselheiros, o mais velho, pigarreou. Rafael, se o que você falou for confirmado pela polícia, nós vamos retirar ela do conselho. E você terá apoio para retomar o controle total da empresa. Eu não quero o controle, ele disse, fechando o notebook. Só quero trabalhar com quem tem caráter. Saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora,
Respirou fundo pela primeira vez em dias. Não estava leve, mas estava limpo. A verdade estava posta. E mesmo que demorasse, sabia que agora o jogo tinha mudado. No caminho de volta para o hospital, comprou uma caixa de chocolate que Clara gostava. Daqueles que ela dizia que eram caros demais para o gosto que tem, mas que sempre comia sorrindo. Também comprou um caderninho novo, capa vermelha, onde ele pretendia escrever para ela tudo que ainda não tinha dito. Quando chegou no hospital, foi direto para o quarto. Clara estava acordada, deitada de lado, com o olhar meio distante. Quando viu Rafael entrando, o coração dela quase pulou. Voltei, ele disse, jogando a mochila no chão e se sentando na beira da cama. Ela olhou nos olhos dele e soube. E aí? Acabou. Ela foi desmascarada. A polícia vai cuidar do resto. Eu disse tudo, na frente de todo mundo. Você fez isso? Fiz. Por mim? Ele balançou a cabeça. Por você. Por mim. Pela gente. Por tudo que ainda dá tempo de viver. Clara fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu com leveza. Então agora a gente pode parar de fugir? Agora a gente pode começar a viver. O sol estava se pondo devagar naquele final de tarde. Dava para ver a luz alaranjada entrando, pela fresta da cortina do quarto, pintando a parede com aquele tom quente que só aparece quando o dia tá quase dizendo tchau. Clara estava meio acordada, meio perdida no tempo, os olhos fixos na janela. A febre tinha baixado, mas o cansaço era visível. A pele estava fina, os ossos mais marcados, o corpo pedindo descanso. Rafael estava ali, como sempre, sentado na poltrona, mexendo num caderninho com capa vermelha. Escrevia devagar, concentrado. Quando percebeu que Clara estava acordada, sorriu de leve. Acordou, dorminhoca? Ela deu um sorrisinho torto. Não estava dormindo, estava só viajando. Pra onde? Pra lugar nenhum. Só tentando lembrar como era ver o pôr do sol lá da varanda da minha casa. Faz falta. Rafael fechou o caderno e olhou para ela com atenção. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando demais para dizer algo simples. Depois se levantou, pegou uma sacola pequena no fundo da mochila e tirou uma caixinha azul. Clara franziu a testa. Que isso? Ele se aproximou da cama, puxou a mesinha de apoio pro lado e colocou a caixinha ali. Abriu. Dentro tinha um anel. Nada exagerado, mas bonito. Prateado, com uma pedra clara no centro. Elegante. Simples. Como ela. Eu sei que parece loucura, que a gente nem teve tempo de viver tudo o que queria, que a vida jogou a gente nesse furacão. Mas mesmo assim, eu quero. Clara ficou olhando para ele, os olhos brilhando, sem piscar. Quero o quê? Casar com você. O silêncio que veio depois foi tão forte que parecia que o mundo inteiro tinha parado para escutar. Rafael, calma. Eu não tô falando de festa, de igreja, de aliança, cara. Eu tô falando de dividir os dias que restarem, do jeito que der. Nem que seja só a gente. 2 comendo miojo, vendo filme velho e escutando música no celular. Eu quero ser o cara que tá do teu lado até o fim. E se esse fim demorar, melhor ainda. Ela começou a chorar. Do jeito que chora quando algo mexe lá dentro. Não era choro de tristeza. Era tipo um alívio. Até que enfim alguém me escolheu. Do jeito que eu sou, mesmo quebrada, mesmo doente. Você tem certeza disso? Tenho. Não é por pena. Nem por drama. É porque eu amo você. E se amanhã você não estiver mais aqui, eu quero ter feito isso hoje. Ela cobriu o rosto com as mãos por alguns segundos, tentando respirar, tentando entender se aquilo era mesmo real. Depois estendeu a mão, tremendo, e tocou o rosto dele. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que você continue me amando mesmo quando eu tiver ainda mais careca, mais magra, mais chata. Quando eu não tiver mais paciência. Quando eu quiser gritar. Quando eu esquecer quem sou. Prometo. Até quando você esquecer de você,
Eu vou lembrar. Naquele mesmo fim de tarde, com o sol quase sumindo, ele colocou o anel no dedo dela. Era grande demais, folgado, mas ela não ligou. Ficou olhando como se fosse um troféu, uma prova de que mesmo no meio de tanta dor, ainda dava para sentir algo bom, algo bonito, algo de verdade. Rafael puxou o caderninho da mochila e entregou para ela. Escrevi algumas coisas aqui. Não é poesia, não é bonito, mas é tudo o que eu sinto. E tem espaço para você escrever também. A gente pode fazer disso o nosso diário. Dos nossos dias juntos. Ela folheou com calma. Tinham páginas escritas com letra apressada. Outras com palavras soltas. Algumas com desenhos toscos de um casal de palito de mão dada. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo, riu alto com gosto. Isso aqui é muito você, ela disse. E agora é muito nós. Nos dias seguintes, o quarto de hospital virou outro lugar. Rafael colou fotos na parede. Levou almofadas coloridas. Trouxe uma lâmpada com luz quente. Clara, mesmo fraca, começou a escrever pequenas coisas no caderno. Pensamentos, frases soltas, lembranças da infância, sonhos que ainda queria ter. As enfermeiras começaram a notar a mudança. O clima ali dentro era diferente. Tinha mais silêncio bom, menos tristeza pesada. Era como se aquele quarto tivesse virado uma bolha, onde o tempo passava de um jeito mais leve. Na sexta-feira, Rafael apareceu usando uma camisa social simples e levou uma aliança improvisada, um pedaço de fita vermelha trançada que ele mesmo fez. Pediu para a enfermeira-chefe oficializar o momento. Ela chorou na hora. Colocaram uma música baixinha no celular. As luzes ficaram mais suaves e ali, diante de 3 pessoas que viram tudo acontecer, eles se casaram. Sem papel, sem cerimônia, só com verdade. Clara mal conseguia ficar sentada sozinha, mas insistiu. Ficou ali, com a fita no dedo, o caderninho no colo e a cabeça apoiada no ombro de Rafael. Isso aqui é loucura, ela sussurrou. É amor. E às vezes dá na mesma. O sábado amanheceu cinza, daqueles dias que parecem pedir silêncio. Clara estava mais fraca do que nunca. O corpo não respondia direito. A pele estava pálida, os olhos fundos. Mesmo assim, ainda insistia em sorrir sempre que Rafael aparecia com alguma piada ruim ou um pacote de bolacha que ela gostava. Era difícil fingir que estava tudo bem, mas eles dois fingiam juntos. E isso deixava tudo menos doloroso. Naquela manhã, Rafael acordou com uma notificação no celular. Era uma mensagem de voz da médica de Clara. Ele ouviu deitado no sofá improvisado do quarto, com o coração acelerado. A voz da médica parecia estranha, meio apressada. Rafael, preciso conversar com você pessoalmente assim que possível, sobre o último exame da Clara. Na mesma hora, ele se levantou. Clara ainda dormia, respirando devagar. Ele ajeitou o cobertor, nela com cuidado, beijou a testa e saiu do quarto. Na sala médica, encontrou a doutora de plantão com os olhos grudados no computador. Ela virou para ele com um olhar que misturava choque e esperança. Rafael, eu nem sei como dizer isso, mas o último hemograma da Clara veio alterado, e não de um jeito ruim, de um jeito diferente. Como assim? Algumas taxas que estavam despencando estabilizaram. Outras subiram. Ela tá reagindo de um jeito que a gente não esperava. Lembra do protocolo de medicação paliativa que começamos? Sim, claro. Então, ela tá respondendo. E mais do que isso. Hoje cedo, fizemos um exame mais completo. Tem um marcador genético que antes estava completamente desregulado. Agora, voltou ao nível quase normal. Rafael ficou parado, sem entender direito. Você tá dizendo que ela pode melhorar? Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas se continuar nesse ritmo, sim. Ela pode entrar em remissão. Ele sentou na cadeira como se as pernas tivessem sumido. O corpo tremia. O rosto sem reação. Olhou pro nada por uns segundos. Depois, uma lágrima escorreu. Uma só.
silenciosa. Ele não disse nada. Só ficou ali, digerindo o que parecia impossível. Voltou para o quarto com os olhos ainda marejados. Clara abriu os olhos quando ele entrou. Estava fraca, mas consciente. Que cara é essa? Ela perguntou, com a voz baixa. Eu tenho uma notícia. Ele respondeu se aproximando da cama. Ela sorriu, sem saber o que esperar. Você vai me pedir em casamento de novo? Não. Dessa vez, eu vim te dizer que talvez você fique viva. Clara riu fraco. Todo mundo vai morrer, Rafael. Eu tô falando sério. Os exames mudaram. Seu corpo tá reagindo. Os médicos estão sem entender, mas é real. Você tá reagindo. E se continuar assim, pode entrar em remissão. Ela ficou em silêncio. Os olhos arregalados. O peito subindo e descendo mais rápido. Não parecia acreditar. Você jura? Juro. Ela levou a mão à boca e começou a chorar. Choro de susto, de medo, de alívio. Rafael encostou a testa na dela, com as mãos segurando o rosto dela. A gente tem chance, Clara. De verdade. A gente vai sair daqui. Ela ainda chorava, mas agora era diferente. Era a esperança. Era como respirar fundo depois de dias afundando. Na semana seguinte, os exames continuaram mostrando evolução. Os médicos começaram a falar em remissão parcial. Depois, remissão em andamento. Clara voltou a andar com ajuda. Depois, sozinha pelos corredores. Os cabelos não voltaram ainda, mas o brilho no olhar sim. E isso bastava. Um mês depois, ela teve alta. Rafael foi quem empurrou a cadeira de rodas até a porta do hospital. Mas antes de sair, ela parou, se levantou devagar e disse: Eu quero sair andando. Ele tentou insistir para ela ir sentada, mas ela foi teimosa, como sempre. Caminhou devagar até a calçada com ele do lado e parou ali, respirando o ar da rua como se fosse novidade. Eu tô viva, tá. E vai continuar. Foram direto para a casa dele. Nada de viagem, nada de festa, só eles dois, o caderninho vermelho, uma lista de filmes para ver e um pote de pipoca. Clara ria mais. Rafael dormia melhor. O mundo seguia girando, mas agora parecia mais leve. Um dia, Clara abriu o caderno e escreveu: A vida me deu um tempo extra, e eu vou viver cada segundo como se fosse o único. Obrigada por ter ficado, mesmo quando tudo dizia para você ir. Rafael respondeu na página seguinte: Eu só fiquei porque no fundo era o único lugar onde eu me sentia em casa.